Bom dia a todos. É sempre uma alegria, um prazer receber um convite para falar aqui para vocês. Eu vim pensando a respeito de um assunto que tem levado à produção de um monte de livros, de estudos, principalmente daqueles que não veem em Deus o centro da sua vida, né? E a pergunta que eu faço, talvez você tenha se feito essa mesma pergunta, é por que eu existo, ou para que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Vamos começar lendo Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vamos ler do 3 até o 14. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Oremos. Nosso Deus e Pai, pedimos que Teu Espírito tenha liberdade de atuar no nosso meio, que Tu possas falar aos nossos corações nessa manhã. Afasta de nós tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa comunhão com Teu Espírito. É o que te pedimos em nome, pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu não sei se você já fez essa pergunta. Tem muita gente que já fez e acabou bastante deprimido. Aliás, essa é uma das fontes de problemas das pessoas. Por que eu existo? Por que eu apareci nesse mundo? E tem livros e mais livros de filósofos de todos os tipos tentando explicar a nossa existência aqui no mundo. Vamos começar pensando em sonhos e aspirações. Todos nós temos sonhos e aspirações quando crescemos, né? E muitas vezes esses sonhos e aspirações passam a ser a nossa razão de existir, passam a ser o centro da nossa vida. E eu pergunto, será que você tinha sonhos e aspirações quando era pequeno, ou quando era jovem, quando era mais novo, ou tem ainda? Eu com certeza tinha. E eu acredito que a minha vida, conforme ela se desenrolou, não teve nada a ver com sonhos e aspirações que eu tinha quando era pequeno. Pensava em um monte de coisas, menos aquilo que veio pela frente, né? Não tem nada de errado em ter sonhos e aspirações. Aliás, é bom que a gente tenha. É bom que a gente pense em alguma coisa boa para o nosso futuro e que a gente tente construir esse futuro. Nada de errado em estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, etc. Não tem nada de errado nisso, porque a gente está se preparando para o serviço, se preparando para
atuar melhor. Agora, o problema é quando esses sonhos e essas aspirações são o centro da nossa atenção, o centro da nossa vida e o nosso propósito de ser, porque muitas vezes podemos ter decepções. De cada 1000 empresas, não sei se todo mundo sabe o que é uma empresa startup, mas tipicamente uma empresa startup é uma empresa que alguém tem uma ideia genial de fazer uma coisa diferente. Eu vou vender comida para as pessoas através de um aplicativo no celular. Aí a pessoa constrói essa ideia, bota o aplicativo é distribuído e as pessoas começam a usar e a pessoa passa a ganhar dinheiro. Agora, de cada 10.000 que tiveram essa ideia, dá certo. E os outros 9.999, como é que ficaram nessa história? Alguém teve uma ideia de fazer um buscador de assuntos na internet, para dois camaradas, né? E esses camaradas montaram uma empresa chamada Google. Ficaram bilionários. Agora, enquanto esses dois ficaram bilionários porque fizeram a ferramenta que deu certo, não sei quantos mil fizeram outras ferramentas que não deram certo. Então, veja bem, se eu coloco a minha ambição, o meu propósito de vida, eu quero fazer uma empresa startup, as chances de dar errado são enormes. São muito grandes. Se eu coloco a minha vida como eu quero ser um empresário de sucesso nessa área ou naquela, as chances de isso não dar certo são muito grandes. E as chances de eu me decepcionar e ficar frustrado são muito grandes. E as frustrações da vida são, muitas vezes, o motivo da gente acabar tendo que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque as frustrações acabam machucando a nossa alma, o nosso espírito, e a gente acaba tendo problemas. Pensando em aspirações profissionais, né? Você tem ou tinha aspirações profissionais, você conseguiu chegar onde pretendia chegar? A minha vida profissional foi completamente diferente do que eu pensava. Teve uma época na minha vida eu queria fazer medicina. E depois eu tomei um interesse pela eletrônica. Comecei a trabalhar com eletrônica, como engenheiro eletrônico, e vi o meu mercado de trabalho sumindo. E eu acabei indo para a Petrobras, fui trabalhar com informática na Petrobras. E na área de informática eu acabei migrando para outra área de controle interno, ou seja, tive uma série de mudanças ao longo da minha vida profissional. O final da minha vida profissional, que me trouxe uma série de realizações, mas não tinha nada a ver com as minhas aspirações, meus sonhos lá no início da minha vida. Houve uma série de mudanças, e graças a Deus por isso. Agora, se eu coloco toda a minha existência como baseado em conseguir uma certa aspiração profissional, existe uma grande chance de eu me frustrar e não chegar onde eu quero. Podemos querer colocar toda a nossa atenção, por exemplo, em passar em concurso público, porque se eu passar um concurso público, eu vou ter a vida garantida, depois posso ter, quem sabe, uma aposentadoria, que hoje em dia está cada vez mais difícil conseguir, né? Mas e se eu coloco todo o meu sonho, toda a minha razão de ser em cima dessa aspiração profissional ou aspiração de passar em concurso? Se eu nunca atingir essa aspiração ou esse sonho, como é que eu vou enfrentar a vida? Outro tipo de aspiração, de repente, é constituir família, ter filhos e netos. E a Bíblia reconhece isso como bênção, como eu li no outro domingo, conforme o Salmo 128. A Bíblia reconhece isso como bênção. Porém, tem gente que talvez nunca se case. Tem gente que, mesmo casando, não consegue ter filhos. Então, se a razão da minha existência está em ter segunda, terceira geração na família, e de repente eu não consigo isso, vai ser fonte de frustração.
Pior, tem gente que até tem filhos, depois tem uma separação na família. Como é que fica isso em termos de frustração, em termos da minha inspiração, do meu sonho? Então, infelizmente, a vida nem sempre se desenrola como a gente espera e, de repente, a gente tem frustração nesse campo da família. Então, eu não posso colocar a minha razão de existência em cima de ter família. É bom, é ótimo, mas não pode ser a minha razão de vida. E tem até o caso mais extremo ainda, mas acontece, de pessoas que perdem um ente querido num acidente ou numa doença, numa enfermidade. Isso acontece. Como é que fica o meu sonho, a minha aspiração nesse caso? Nós podemos ter o sonho de uma casa própria. E outra coisa, tanto na relação, na questão da aspiração profissional ou da aspiração de família, se eu coloco a minha razão de existência em relação a isso, de alcançar uma posição profissional ou alcançar uma posição com família, e essa é a razão da minha existência, quando eu consigo isso, de repente, eu descubro que... E aí? Aí eu vou me frustrar porque não tem mais nada por esperar. Eu não posso colocar a minha razão de existência em função dessas coisas. A questão da casa própria. Eu quero ter a casa própria. Aí eu junto dinheiro, consigo dar entrada num apartamento, numa casa, alguma coisa. E eu consigo, de repente, ter a casa própria, embora tenha uma dívida para o resto da vida, mas se eu coloquei a minha razão de existência em função disso, ao alcançar, de repente, talvez não traga a satisfação que eu estava esperando. Enfim, eu estou colocando aqui sonhos e aspirações como algo que muitas pessoas constroem como a razão da sua vida, a razão da sua existência. Agora, no final, a gente vai acabar chegando à conclusão do escritor de Eclesiastes. Lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. E ele usa a expressão mais adiante, vaidade das vaidades, né? Tudo que está aqui na terra é transitório. E se eu coloco a minha razão de existência, a razão da minha vida em relação a essas coisas, eu vou acabar me frustrando. Então, aí eu pergunto, por que nós viemos para o mundo? Por qual propósito real das nossas vidas? Primeiramente, eu quero lembrar o texto lá de Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus o homem à sua semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, primeiramente, nós somos criação de Deus. Deus nos criou, Deus nos deu e continua a nos dar a vida cada vez que uma criança nasce. Então, somos criação de Deus e tem mais. Depois do versículo 27, diz assim, lá no versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então, somos parte da criação de Deus e somos algo bom. Deus considerou que havia feito algo bom. Então, se você começar a ficar preocupado com a sua vida, lembre, a tua vida foi criação de Deus e Deus considerou essa criação bom. Então, nós somos algo bom para Deus. Nós temos valor. Você tem valor para Deus. Então, como parte da criação, fomos considerados como muito bom. Nós sabemos que o homem caiu quando pecou. O pecado veio, quebrou essa relação de Deus e trouxe consequências. Uma das consequências foi a nossa temporalidade aqui no mundo. Passamos a morrer, passamos a ter sofrimento aqui na vida. Agora, sabemos que Deus, por sua infinita graça, como vimos nesse texto aqui de Efésios, Ele providenciou a nossa redenção através da morte de Jesus na cruz.
E a prova dessa aceitação do sacrifício se dá exatamente pela ressurreição de Cristo. Então, Cristo morreu por nós e ressuscitou para nos tornar novamente compatíveis em ter comunhão com Deus. Deus nos ama, Deus nos fez como algo bom e Deus providenciou a nossa salvação. Então, voltando para o texto lá em Efésios, que eu li no início, nós vemos que há sim um propósito divino para as nossas vidas, uma razão de ser. E essa deve ser a razão de ser que deve nos nortear. É essa razão que tem que ser o motivo da nossa existência. Nós vimos aqui no versículo 9 e 10, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós vemos aqui o mistério da sua vontade, é o mistério da vontade de Deus para conosco, o motivo da a motivação das nossas vidas, que é convergir em Cristo todas as coisas. E depois ainda diz no versículo 13 e 14, porque no 11 e 12 ele fala de nós, os que primeiro cremos, ele está se referindo a ele, Paulo, os outros apóstolos, que foram os que primeiro creram, mas aí ele está se referindo aos Efésios e a nós, nos versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, nós passamos a ter essa esperança da redenção final. A redenção final aqui o Paulo se refere, é a redenção no final dos tempos, quando vamos passar a viver na presença de Deus eternamente. E a garantia dessa redenção, a garantia de que vamos poder passar a eternidade com Deus, é dada pelo Espírito Santo de Deus que veio habitar nos nossos corações. Então, o Espírito é que nos mostra, que nos ensina diariamente que nós somos salvos. E o Espírito nos dá essa garantia da redenção eterna. Então, concluindo, nós podemos dizer que, primeiro, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós viemos aqui por um motivo divino. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porque se eu me frustrar em uma série de outras coisas, não importa. Eu continuo sendo importante para Deus, eu continuo sendo algo maravilhoso. Diz lá no Salmo, né, que nós ficamos um pouco abaixo, nós ficamos lá no topo da criação, um pouco abaixo dos seres celestiais. Então, nós somos muito importantes para Deus e isso deve nos alegrar, deve ser motivo de alegria nas nossas vidas, motivo de nos impulsionar no nosso dia a dia. Depois nós vemos aqui que o propósito de Deus é que sejamos para o louvor da sua glória. Então, se em algum momento você duvidar, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Então, as nossas vidas têm que ser voltadas para o serviço do louvor da glória de Deus. Então, na nossa comunhão aqui na igreja tem um propósito, é render louvor para a glória de Deus. E através de nós, Deus é glorificado agora, aqui nessa vida, e depois no porvir, na glória do final dos tempos. Esse deve ser o propósito das nossas vidas. E fomos criados e viemos para o mundo que rendermos louvor para a glória de Deus. Então, enquanto nós não nos dermos conta disso, nós vamos continuamente ser frustrados e não teremos satisfação em relação à vida. A verdadeira satisfação com a vida é quando a gente se dá conta que o nosso propósito aqui é render glórias a Deus. É lógico que
Enquanto a igreja, nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus, e nós fazemos isso como? Rendendo glória para o louvor de Deus. Então, vamos glorificar o nosso Deus, vamos render glórias a Deus e, com isso, dar sentido para a nossa vida. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque a Tua palavra responde a tantas questões nas nossas vidas. E essa questão que muitas vezes perturba o homem, enquanto ser, nós conseguimos enxergar aqui que há um motivo na nossa existência e que um dia nós vamos continuamente estar na Tua presença, rendendo louvores a Ti. Por isso, queremos que Tu ensines a nós, através dessa palavra, como conduzir a nossa vida aqui, durante a nossa lida aqui na terra, o nosso período que estamos aqui na terra, para que possamos estar com o coração alegre por sermos salvos, por sermos Teus servos, por sermos criação Tua. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém.